consigam ver, não sei se conseguem ver esta apresentação, todos conseguem ver? Ok. Pronto. Esta aqui é Paula de Paula, Desenvolvimento Humano, mas eu vou dizer exatamente quem eu sou. Aqui a Paula Desenvolvimento Humano, o que é que nós fazemos? Temos aqui a necessidade de desenvolver todo o ser humano. E nós entendemos que, às vezes, para desenvolver o ser humano, acaba sendo uma tarefa muito difícil e, muitas das vezes, uma tarefa muito árdua. Isto porque cada passo deve ser dado com algum cuidado e também este passo, ao ser dado com cuidado, nós precisamos que estes indivíduos tenham, de certa forma, quer seja as vertentes fortalecedoras no âmbito profissional, isto quando nós estamos a tratar de ter assertividade na sua carreira, e isto nós temos que alinhar aqui com a nossa profissão e a nossa família. Eu entendo, como Simon Sinek diz, que 100% dos nossos clientes são pessoas e 100% dos nossos colaboradores também são pessoas. Então, é necessário que nós entendamos quem são as pessoas para nós entendermos também o que é o negócio. Mas deixar um bocadinho essa questão à parte do que é entender pessoas ou não, que daqui a pouco eu já entro nesse detalhe, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou Paula de Paula da Silva, sou mãe de 2 meninas, sou filha, irmã e, para além disso, eu sou uma profissional neste momento que desenvolvo 2 atividades. Uma no âmbito de ser empregada de outrem, de uma instituição privada, e outra porque eu desenvolvo o meu próprio ofício, a minha própria empresa, que é Desenvolvimento Humano, a Paula de Paula. Tenho 16 anos de experiência, isso com foco em áreas de capital humano e também de gestão de risco. Isto é instituição pública e setor bancário. Tenho, de certa forma, um desenvolvimento muito vasto na área de capital humano. Tenho certificações já realizadas, quer seja em Lisboa, praticamente em Portugal. Tenho uma certificação também ao nível da Faculdade Febracis, no Brasil, e estou, nesse momento, a terminar uma pós-graduação em Neurociência. Tudo isso em volta daquilo que é ganhar aqui alguma expertise no âmbito daquilo que é o desenvolvimento humano. Tenho um mestrado profissional em Gestão e Estratégia de Negócio feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pós-graduação e uma licenciatura em Ciências Econômicas. Nesse momento eu estou cá como mentora e consultora para alta performance, sou analista de perfil comportamental, tenho, de certa forma, alguma bagagem no âmbito da orientação vocacional, sou palestrante formadora pelo Senfor cá em Luanda e também palestrante certificada pela Febracis, que é a maior instituição de coaches do Brasil. Tenho, nesse momento, 10 artigos publicados pela comunidade de recursos humanos daqui de Angola. Embora aqui, por lapso, só estar a comunidade de recursos humanos daqui de Angola, também tenho artigos publicados pela revista Dona, que é uma revista digital, e recentemente também comecei a escrever para a Faculdade de Febracis no Brasil. Esta sou eu, a Paula de Paula, que aqui me apresento. Doutor Patrício, não sei se gostaria de intervir ou se podemos já entrar naquilo que é o nosso tema. Doutora Paula, pode ir para frente, o espaço é todo seu. No mês de março, as mulheres têm prioridade e veio aqui exatamente para isso. Estamos todos ávidos de querer ouvir o que é que tem para nos dizer. Por favor, esteja à vontade, vá em frente, siga. Okay. Então, vamos aqui começar pelo nosso tema. A importância, ou aqui um lapso que a importância está sem o acento aqui no A, mas pronto, vamos aqui ultrapassar. A importância do conhecimento na liderança. Por que é que nós falamos da importância do autoconhecimento na liderança? Eu vou pedir para as pessoas que estão aqui presentes que reflitam comigo que quem nós somos é muito mais importante do que aquilo que nós queremos ser. Esta frase é da Brené Brown, autora do best-seller A Coragem de Ser Imperfeito. Eu
pediria aos membros aqui presentes que, para aproveitar esse webinar, que não julgassem. E por que eu começo pelo não julgar? Eu começo pelo não julgar porque se vocês não quiserem absorver as coisas que eu estiver aqui a dizer neste momento, não joguem fora. E tampouco coloquem, de certa forma, dentro de si, de forma que não seja aprazível. Façam o seguinte, se tiverem aqui que montar um quebra-cabeça, o que eu vou dizer, deixem à parte. Quem sabe, até o final desse webinar, alguma coisa vocês possam aproveitar e este quebra-cabeça ou esta peça que poderá não fazer sentido em algum momento desse webinar, vocês possam mais tarde aproveitar. Se tiverem, levantem uma caneca ou um copo que estiver aí próximo de si. Eu aqui não consigo ver as câmaras como estão fechadas, aí eu gostaria que vocês estendessem a mão ou mentalizassem que têm um copo na sua mão. Tentem fazer esse exercício, conseguem me ver? Eu vou parar um bocadinho aqui o chat. Façam esse exercício como se tivessem uma caneca, de preferência vazia. Estendam a vossa mão como se tivessem uma caneca na mão e façam isso. Despejem. Tentem despejar todo o conteúdo que estiver nessa caneca. Agora, eu peço que façam o seguinte. Virem esta caneca e agora vão absorver aquilo que eu trouxe para vocês. Deixem essa caneca vazia e vamos absorver o conteúdo que eu vou partilhar hoje convosco. Então, o que eu pedi é que vocês esvaziassem nesse momento as vossas memórias de tudo que provavelmente trouxeram aqui. E vamos agora começar com algo, de certa forma, mais leves e, de certa forma, abertos para esta partilha. Vou voltar a partilhar. Alguma coisa aqui travou. Ok. Como eu disse, estejam abertos para o novo e reciclem o velho. Participem em todos os exercícios, esse foi um deles que eu propusei para você. Esteja aqui presente, aqui. Traga a sua mente para aqui, para o hoje e para o agora. Se tiver um papel, uma caneta, uma borracha, uma garrafa d'água, esteja aqui. Aproveite deixar esses instrumentos todos aqui para que não possa se desviar em algum momento deste webinar. E também lhe peço que aproveite o momento para se divertir e permita-se. Daqui a pouquinho, com certeza, nós vamos partilhar e eu também gostaria de lhe ouvir que contribuísse comigo. Eu não sei tudo. Eu também estou aberta ao conteúdo que vocês possam trazer para a Paula também aprender aqui alguma coisa. Aqui é um momento de partilha de conhecimento e partilha de informação. Eu quero, como eu disse, que cada um de vocês, se puderem abrirem a câmera, eu gostaria imenso de conhecê-los. Alguém se habilita a abrir a câmera? Se alguém quiser estar comigo mais de perto, se alguém puder abrir a sua câmera, ok, eu vejo aqui o volante da Jerusa Salvador, o Mandume, prazer, Mandume, ok, Nuno Paiva quer participar conosco. Então eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, escrevam em 1 minuto, eu vou até cronometrar este 1 minuto, e eu vou pedir que vocês façam o seguinte, escrevam em 1 minuto, deixem-me aqui procurar onde é que está o meu cronômetro, que eu vou pedir para vocês escreverem em 1 minuto seus pontos fortes. Quais são os pontos fortes que vocês têm? Então eu quero que vocês escrevam os vossos pontos fortes nesse momento. É para escrever no chat ou pessoal? Não, se tiverem uma canetinha e um papel, podem escrever onde vocês estiverem. Uma caneta e um papel. Entendo matoquiça, entendo perfeitamente. Mas se puder estacionar e aproveitar o momento, será para mim uma honra. 1 minuto. Aqui no meu cronômetro já deu 1 minuto.
Podem parar. Quem tiver com a câmera aberta e quiser partilhar comigo, não precisa mencionar os pontos positivos ou os pontos fortes que escreveu. Quero apenas que me digam quantos pontos fortes vocês escreveram. 3. Quem quiser colocar no chat, quantos mandou-me? Pode abrir, ok, 4. Podem escrever no chat, 4 para o Mandume, por favor. Garrido, se permitir nesse momento aberto. 3. Não consegue me ouvir, doutor? 3. O Patrício, 5. Quem mais quer partilhar? Quantos pontos fortes conseguiu escrever? Nuno Paiva também disse 5. Matoquissa disse 4. Mandume 4. Vamos lá, temos mais gente aqui. 3. A Carmen diz que também foram 3. 3. Ok, vamos lá continuar. O Nilson diz que foram 2. Não se esqueçam. O Nuno diz que foram 9. Vai para 8. O Nuno está mostrando 8. Ok. Eu depois vou dizer o que é que se passou, o que é que aconteceu para vocês escreverem apenas 4, 3, 2. Praticamente tivemos aqui, os números vão por este lado. Com certeza vocês ficaram a perguntar quais eram os vossos pontos fortes. Entraram em algum conflito, por acaso? Não precisam responder nesse momento. Entraram em algum conflito? Fizeram-se diversas perguntas? É normal, é natural. Quando nós queremos nos conhecer, nós temos que saber exatamente quem nós somos. Ok, Carmen, mas de qualquer das formas, muito obrigada. Eu também estou aqui a ler o chat, a Carmen diz que está conosco, mas de qualquer das formas não pode abrir a tela. Mas obrigada, Carmen, por estar aqui conosco também e obrigada por participar neste nosso pequeno exercício. Na maior parte das vezes o que acontece é que nós entramos em conflito para entender quem nós somos, quando não é normal nós nos perguntarmos quem eu sou. Esta é a primeira pergunta quando nós falamos de autoconhecimento. O Dr. Patrício disse muito bem, o autoconhecimento, eu não sei o que é que se passa, mas a minha tela está a falhar. Vou parar de partilhar um bocadinho. Não sei o que é que se passa. Vou tentar tirar deste formato. Estou a ter alguma dificuldade em partilhar os slides. Garrido, alguma coisa podemos ajudar a doutora Paula? É mesmo no lado da doutora. Ou seria correto desligar, fechar e voltar a abrir novamente? Fechar e voltar a abrir o PowerPoint, certo? Sim, do nosso lado está tudo em condições. Ok, não faz mal. Vamos lá tentar. Não. Vamos lá tentar ver o que é que está a acontecer. Okay. Peço desculpas, peço que aguardem apenas uns minutinhos e vamos lá ver o que é que realmente está a passar aqui do meu lado novamente. Tá bom? A técnica de quando em vez tem tendência a trair. É verdade. As coisas das tecnologias como... Mas pronto, isso não é problema. Ok, vamos lá continuar e vamos... Ok. Vamos ver se... Já passei esses slides aqui. Já sim? Ok. Como eu dizia, quem eu sou, ou quem tu és, ou quem você é, a sua identidade é algo muito importante. E quando nós falamos em liderança, como dizia logo no início o Dr. Patrício, disse-nos que todos nós somos líderes. E sim, realmente todos nós somos líderes. Somos líderes em nossas casas, porque sempre temos equipas a trabalharem connosco em nossas casas, até os nossos filhos acabam sendo nossas casas, nossos liderados. Os nossos parceiros também são nossos liderados e nós, de certa forma, temos a liderança dentro de nós. O primeiro passo
para nós identificarmos o que é o autoconhecimento, é exatamente saber quem nós somos. Identificar aquilo que nos fortalece. O que nos fortalece? Identificar exatamente, de forma profunda e verdadeira, quais são as verdades que habitam em mim. Por isso é que eu perguntei os vossos pontos fortes, logo do início. Que vocês identificassem quais são os vossos pontos fortes. Fazer, às vezes, esse exercício acaba sendo um mergulho interno. Um mergulho para dentro de nós. É necessário que eu tenha uma visão crítica daquilo que são os meus comportamentos, as minhas atitudes e as minhas ações. Eu preciso identificar quem sou eu de verdade. Quem sou eu? Os meus medos, os meus pontos de melhoria. E muitas das vezes eu digo que é necessário que eu indique fazer uma análise SWOT. Nós estamos habituados a entender que a análise SWOT é exatamente saber quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, minhas ameaças e as minhas oportunidades. E também quando eu estou a falar de liderança, é necessário que eu identifique estes pontos fortes. Por que, Paula, que é necessário identificar? Porque só assim é que eu vou conseguir ter um olhar para novas oportunidades, novas perspectivas. Que é quando eu analiso quais são as competências que eu tenho para melhorar, eu me estou a dar a oportunidade de verificar possíveis ameaças nesta minha liderança, porque eu não sei, quem eu sou, e dessa forma eu vou identificar gaps para trabalhá-los. Então é muito importante quando eu identifico quem eu sou. Conseguem me ver perfeitamente? Está tudo bem com vocês? Ok. Também é necessário que eu conheça quais são ou qual é o meu comportamento, qual é o meu perfil. Vou olhando que tem aqui algumas perguntas no chat, mas depois eu volto a responder. Garrido, depois, por favor, se for tomando nota das perguntas que vão chegando no chat, para mais tarde depois eu conseguir responder, eu agradeço. Atento, doutora. Pode seguir à vontade. Tem um secretário nomeado. Ok, muito obrigada. Quando eu não sei quem eu sou, o que se passa dentro de mim, é difícil eu perceber e compreender o que se passa dentro da perspectiva da outra pessoa. Porque se eu não me conheço, como é que eu vou conseguir identificar e compreender melhor o outro? Como é que eu vou conseguir, de certa forma, melhorar os meus obstáculos? Como é que eu vou conseguir entender aquilo que me é desconhecido quando eu não sei exatamente quem eu sou? Eu gostaria de perguntar se por acaso vocês conseguem visualizar quando eu estou a mexer um pouquinho o ecrã, que eu gostaria de vê-los. Alguém consegue responder? Patrício, consegue verificar a movimentação do ecrã? Ok, tranquilo. Então, ok. Eu vou deixar o ecrã aqui neste cantinho. Assim conseguem ver a partilha da tela ou nem por isso? A partilha está inteira. Está inteira. Ok, Está perfeito. Partilha inteira. Por outro lado, quando eu me recuso a olhar dentro da perspectiva do outro, o que acontece é que nós entramos em processo de conflito. Porque eu não me conheço, eu desconheço os meus pontos fortes. E aí gera em mim algum desconforto a Paula sair de si e olhar na perspectiva do outro. Então, o que acontece? Eu recuso a olhar esta perspectiva. Eu me recuso a olhar aquele mundo diferente do meu. E aí surgem os problemas de conflitos em torno da minha liderança. Quais são as primeiras chaves para nós mudarmos isto quando nós estamos a falar de liderança, de ser líder, de ter uma equipa que depende, de certa forma, daquilo que são os nossos objetivos, as nossas linhas mestras, para uma boa comunicação e o desempenho dos nossos objetivos com resultados, que eles tenham resultados. A primeira coisa é que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Tem que ter aqui uma virada de chave. E a autorresponsabilidade é exatamente a primeira chave para esta mudança de mentalidade. Eu tenho que trazer para mim
o sentido da autorresponsabilidade. Eu tenho que entender efetivamente que alguns resultados que a minha equipa os tem também são por minha causa, porque eu não conheço qual é o meu perfil, eu não conheço os meus pontos fortes, eu não conheço a minha forma de liderar. Então, quando eu tenho autorresponsabilidade, eu assumo algumas situações menos boas que acontecem na minha equipa. Quando eu não tenho esta responsabilidade, o que acontece é o quê? É o julgamento, são as críticas, é a culpabilização de terceiros, porque eu não conheço o perfil, e nem o meu e nem da minha equipa. Daí a necessidade de nós trabalharmos a autoliderança como uma das primeiras chaves do autoconhecimento. É necessário também que eu reprograme as minhas verdades, as minhas crenças. Quando eu falo de verdades e de crenças, é necessário que eu dê a vazão a um olhar, como eu disse anteriormente, emergir na Paula, verificar quem é a Paula, verificar exatamente o que a Paula tem de positivo e o que a Paula tem de pontos de melhoria. Quem sou eu, Mandume? O que eu tenho de competências que realmente vão ajudar a fortalecer os meus liderados? E é necessário que eu tenha a minha mentalidade aberta, que aquilo que eu tenho de velho, de certa forma, a minha forma velha de pensar, eu abandone e abra espaço para novo. Daí eu trazer para mim o sentido da autorresponsabilidade. Todos os resultados que eu tenho até agora só são negativos por conta da Paula. Não exatamente que os resultados positivos são bons porque eu me esforcei e os resultados negativos não são bons porque houve alguém na minha equipa que falhou. Não. A autorresponsabilidade é eu assumir exatamente o que falhou, por que falhou e como é que eu vou olhar estes resultados. Por outro lado, quando eu falo de autoconhecimento, passa por uma conexão, a capacidade de eu extrair o melhor de mim. Como é que eu, Paula, lido comigo mesmo? Como é que eu, Paula, percebo as minhas emoções? Eu, Paula, sou líder. Como é que eu percebo essas emoções? Como é que eu as trabalho, essas emoções? Como é que eu faço a gestão dessas emoções e como é que eu coloco estas emoções ao meu favor? Volto um pouquinho anteriormente, no slide anterior, quando eu disse que muitas das vezes o nosso olhar, quando está fixo apenas naquilo que são as minhas verdades, eu anulo a perspectiva do outro. Então, se eu anulo a perspectiva do outro, eu, em momentos de conflito, tudo que eu entendo que são verdades é colocado para fora. E eu tenho que aprender a fazer essa gestão interna dessas emoções e ir buscar aqueles aspectos que são favoráveis em momentos que são críticos e em momentos em que eu tenho que levar a autoestima dos meus colaboradores, eu tenho que trabalhar essas emoções para saber como colocá-las em prática. E tenho que conhecer o meu perfil comportamental. Como conhecer o meu perfil comportamental? Porque é necessário que eu conheça quais são as minhas potencialidades. É necessário que eu conheça quais são as habilidades em termos técnicos que a Paula tem. E quais são as habilidades, quando eu falo, e quais são as habilidades emocionais que a Paula também tem. Será que eu tenho como habilidade a capacidade de ouvir? Será que eu tenho a capacidade de persuadir? Será que eu sou ousada? Porque um líder deve ser ousado. Será que eu sou ousada? Será que eu tenho voz de comando? Se eu não conheço o meu perfil e eu não sei exatamente se eu tenho essas habilidades, quer sejam as técnicas, muitas das vezes estão ali expressas nos nossos CVs. O CV já indica exatamente quais são as habilidades que tu tens, aquelas que são as habilidades do fazer. Agora, o emocional. Aquilo que está dentro de mim, será que eu as conheço? E se não conheço, como trabalhá-las? Então, um líder
tem que ter este conhecimento, tem que trabalhar este equilíbrio, tem que conhecer e identificar qual é a sua forma de comunicação, qual é a linguagem que ele utiliza para se comunicar com a sua equipa. Porque quando eu não conheço a minha linguagem, eu me torno disfuncional. Nós fomos habituados durante muito tempo apenas a trabalhar as competências técnicas. O nosso currículo é o nosso cartão, aparece todas as competências técnicas que a Paula tem. Se vocês verificarem, eu comecei a minha apresentação dizendo que eu sou mãe. É uma habilidade técnica? Pode ser, mas ela é muito mais emocional do que uma habilidade técnica. O ser mãe, eu tenho que ter o equilíbrio emocional. Eu tenho que saber exatamente qual é a minha linguagem de comunicação. O meu currículo, provavelmente, quando eu apresentar para gerar uma criança, não terá tanto valor assim. Então, hoje, nós falamos muito da inteligência emocional. Esta tal inteligência emocional é exatamente o que a gente precisa quando nós estamos a falar de liderança. O equilíbrio das nossas emoções e o equilíbrio do nosso fazer, das nossas habilidades. Nós temos que ter isto muito bem alinhado, porque acaba, de certa forma, retirando os conflitos que hoje nós vivemos em locais de trabalho. Ambientes, às vezes, um pouco tóxicos, porque nós não nos entendemos como pessoas. Então, o autoconhecimento é tão importante porque promove a consciência, nos torna mais conscientes dos nossos comportamentos, daquilo que eu preciso melhorar em termos comportamentais. Também me faz mudar de decisão, mas esta mudança de decisão depende da Paula, dependerá do Mandume, da Carla, dependerá do Garrido, dependerá do Nuno, dependerá do Manuel, mas vai depender esta mudança de decisão interna. Eu posso terminar este webinar e dizer que vocês precisam mudar de decisão, mas essa mudança parte de vós. Vocês têm que ter o interesse em procurar algo melhor, em trazer consciência naqueles comportamentos que efetivamente não são saudáveis. E também trazer consciência daqueles comportamentos que são valências. Então, vamos enfatizar aqueles comportamentos que são valências, porque temos que potencializar esses comportamentos e minimizar aqueles comportamentos que efetivamente prejudicam a nossa liderança. Daí sim, o autoconhecimento ser algo muito importante. E por que eu falo que o autoconhecimento é muito importante? Vocês conseguem ver aqui este quadro que eu trouxe, e este quadro fala de quê? De perfil. Nós temos equipas. As nossas equipas, se vocês olharem, eu tenho aqui do meu lado, para vocês será provavelmente do lado esquerdo, acredito, onde tem necessidade de influenciar, e do lado direito, porque como eu estou de frente à tela do computador, do meu lado está a aparecer assim, do meu lado esquerdo eu tenho necessidade de influenciar, do lado direito eu tenho falta de necessidade, eu não tenho efetivamente que influenciar ninguém. E eu tenho colaboradores que tanto têm necessidade de influenciar, que estão aqui do meu lado direito, e tenho colaboradores que não têm necessidade de influenciar ninguém. Assim como eu tenho colaboradores que são focados em pessoas e em relacionamentos, como vocês conseguem ver no quadrante de cima. Como eu também tenho colaboradores que estão focados... Patrícia, por favor, pode me confirmar se consegue ver a seta? A setazinha mover? Sim. Como eu tenho colaboradores que estão focados em resultados. E eu preciso perceber estas habilidades na minha equipa. E também preciso perceber qual é a minha habilidade. Eu sou uma pessoa que é focada em pessoas ou sou alguém que é focada em resultados? Quando eu digo focada em pessoas e focada em resultados, não quero com isso dizer que eu seja alguém que não gosta de estar com pessoas, não. Quando eu digo que são focadas em pessoas, são aquelas pessoas que gostam de ter e de trabalhar em equipa, gostam de trabalhar em parceria. E existem aquelas pessoas que, quando estão em ambiente de trabalho, gostam de estar sozinhas,
gostam de estar num lugar mais reservado. E isto eu tenho que conhecer, porque esta habilidade também vai fortalecer a minha liderança, vai permitir que eu retire o melhor das pessoas que trabalham comigo. Eu terei pessoas que, por exemplo, que têm necessidade de influenciar, mas que são focadas em resultados, aqui nesse quadrante da dominância. Se eu for um líder dominante, necessariamente eu sou uma pessoa que tenho confiança, sou firme, sou decidida, gosto de desafios, sou ousada e sou competitiva. E isto poderá entrar em conflito quando eu não conheço a minha linguagem com alguém que, por exemplo, que é alguém que também tem necessidade de influenciar, mas que é focado em pessoas, não é focado em resultados como a Paula. Aí eu terei alguém que está no quadrante acima, que é bastante comunicativo, persuasiva, entusiasta, otimista e sociável. Mas ela entra em conflito com a Paula, porque a Paula é muito direta e muito objetiva na sua fala. E poderá ser interpretada como alguém que é arrogante. Poderá ser interpretada como alguém que não está preocupada se eu estou bem ou não. A Paula só quer que o resultado esteja feito. E aí, o que é que acontece? Ou que o trabalho no final do dia seja entregue. Quando eu não conheço este comportamento, o que é que acontece? Eu entro em conflito. Quando a Paula não se conhece, a Paula também entra em conflito, porque as necessidades da Paula não são conhecidas, nem as necessidades da minha equipa também não é conhecida. A Paula, como eu disse anteriormente, é uma líder que tem esta competência ou este perfil de dominância. E a Paula tem na sua equipa alguém que está no quadrante do lado direito, no canto superior, que é uma pessoa que tem o perfil de estabilidade. É uma pessoa muito calma, muito paciente, conciliadora, boa ouvinte, mas é focada em relacionamentos. E a Paula é focada em resultados. O que é que eu vou dizer desse colaborador? Na maior parte das vezes vamos entender que esse colaborador é lento, é pouco dinâmico, não consegue entregar o trabalho a tempo e a horas. E este colaborador é posto de lado, é um boa-vida, nunca está presente. Será? Ou nós não conhecemos a linguagem deste colaborador? Então, o que é que acontece? Outro conflito é gerado em local de trabalho, porque eu não sei qual é a linguagem que eu devo adotar com este colaborador para tirar o melhor dele. Ele é calmo e paciente, mas tem algo positivo. Dentro das suas competências, ele é bom ouvinte. Pode ser alguém que eu posso puxar e, em situações menos favoráveis, ser alguém que seja um conciliador dentro da equipa. Mas como eu não conheço essas habilidades, eu coloco apenas aquilo que ele me apresenta em termos de resultados mais lentos. Não são resultados mais lentos. Ele precisa de planejamento, precisa de planear as suas ações. Mas eu sou muito objetiva, muito focada e muito ousada. Então, eu não tenho esta capacidade de planear as coisas com algum tempo. Eu quero o hoje e o agora. Enquanto este meu liderado precisa de 3, 4 dias para me entregar aquele trabalho. E aí entramos em conflito. Eu estou a me focar na liderança em termos do perfil de dominância, mas eu posso ter um líder que seja influente, um líder que seja estável e um líder que também seja conforme, ou que tenha o perfil de conformidade. Como eu aqui estou a trazer o autoconhecimento no sentido de nós identificarmos qual é o nosso perfil enquanto líderes. E também estou a dar o exemplo, se eu tiver a ir muito rápido, depois vocês mandem uma pergunta aqui no chat para que o Garrido consiga me auxiliar, se eu tiver a ir muito rápido e puxem um bocadinho aqui a Paula para friar, tá bom? Então, como eu dizia, se eu for eu tenho uma liderança de dominância, mas eu posso ter uma liderança de influência, ser alguém muito comunicativa, muito persuasiva e sou mais focada em pessoas e relacionamentos e deixar de lado o foco de resultados. As instituições não sobrevivem apenas por relacionamentos. As instituições também sobrevivem com resultados. Então, eu tenho que conhecer o meu perfil, porque se eu não tenho esta competência,
então eu tenho que adquiri-la, eu tenho que trabalhar no sentido de trazer esta competência para mim. Vamos aqui para o perfil de conformidade. A Paula é dominante, sempre focando no meu perfil de dominância. Sou objetiva, sou direta, sou ousada, gosto de desafios. E eu tenho na minha equipa um técnico que é conforme, que tem o perfil da conformidade, aqui no canto inferior direto. Este técnico que tem o perfil da conformidade, ele é um técnico muito detalhista. Ele é um técnico muito autodisciplinado, organizado e muito discreto nas suas ações. Quando eu dou um trabalho, a primeira coisa que ele vai ver é se aquele trabalho está dentro daquilo que são as normas e procedimentos da instituição. Se eu estou a cumprir aquilo que está no nosso regulamento interno, se eu estou a cumprir o ofício ou a norma da qual a nossa instituição se rege, ou daquele decreto, se for uma instituição pública, daquele decreto que efetivamente, decreto também as instituições privadas muitas das vezes se regem por decretos, por um aviso, por uma norma, e ele vai verificar, a Paula está em conformidade com esta norma? E às vezes eu digo, não, isso não tem interesse, faça que eu quero o resultado hoje. E ele está a dizer, Paula, aqui no artigo XYZ não diz isso. E eu o chamo de triqui, eu o chamo daquele técnico chatinho, daquele técnico detalhista demais, que é alguém que só gosta de ver erros, só gosta de ver situações problemáticas, é conflituoso. Não é nada disso. Apenas eu não conheço o perfil dos meus técnicos e eu não conheço o meu perfil. Daí eu não conseguir navegar de certa forma dentro das minhas equipas. Então, é muito importante quando eu trabalho o autoconhecimento, porque vai me permitir que eu conheça exatamente quais são as competências que eu tenho. E essas competências estão aqui, neste quadrante. E acredito que muitos de vós são líderes. Quer seja dos vossos locais de trabalho, quer seja em vossas casas. Estes perfis que eu apresento aqui são perfis que estão, de certa forma, escritos ou estão, de certa forma, veiculados ao nosso ser. Nossos filhos têm esse perfil. Nossas esposas ou nosso esposo tem este perfil. Nosso cônjuge ou nosso parceiro tem este perfil. As senhoras que nos apoiam dentro de casa têm também o seu perfil. Então, as pessoas com quem nós lidamos no dia a dia têm determinados perfis que estão aqui. E é necessário que eu os conheça. Caso eu não conheça, a minha comunicação é disfuncional. Eu não me entendo, porque há momentos que eu navego no perfil da conformidade, há momentos que eu navego no perfil da estabilidade, há momentos que eu navego no perfil da dominância e há momentos que eu navego no perfil de influência. E o que é que acontece? Gera conflito, porque nem eu própria sei quando é que eu estou de manhã na estabilidade e à tarde eu estou na conformidade e gera conflitos. Então, é necessário que eu perceba bem estes perfis e para eu perceber esse perfil, eu tenho que consultar um analista de perfil comportamental para que ele me ajude a identificar qual é o meu perfil. Desta forma, eu vou alinhar as minhas tomadas de decisões enquanto líder. Eu, enquanto líder, eu tomo decisões. Como é que eu tomo essas decisões? Eu tomo decisões de forma racional, conforme eu consigo ver aqui no quadrante, aqui embaixo no quadrante inferior. Eu sou racional a tomar decisões, não analiso o emocional, porque não me diz muito respeito eu observar esse lado racional, esta objetividade e esta clareza. Ou eu sou uma pessoa mais emocional, eu tenho que entender primeiro o meio envolvente para tomar a decisão. Ou então eu sou alguém que toma uma decisão, mas de forma muito rápida. Eu não preciso entender os meandros e os procedimentos. Eu tomo a decisão, daqui a 2, 3 minutos me chega uma determinada solicitação e eu tomo a decisão logo, como líder. Ou eu preciso de tempo.
Ou eu preciso de entender o que se passa, eu preciso de fatos para tomar a decisão, eu preciso que alguém me faça um relatório com um parecer sobre aquela situação para eu tomar a decisão. Eu sou muito mais demorada para tomar a decisão. Como é que eu tomo decisão como líder? Quando eu não me conheço, qual é o meu método e qual é a minha forma de pensar nas tomadas de decisão, o que acontece é o desconhecimento que gera automaticamente os obstáculos que muitas das vezes encontramos nas instituições. É necessário que eu perceba isto. Daí é necessário que eu identifique meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas ameaças e minhas oportunidades, porque quando eu conheço e tenho elas muito bem identificadas, elas deixam de ser ameaças e acabam se transformando em oportunidades de aprendizado. E essas oportunidades de aprendizado só é possível quando eu me permito conhecer. Quando eu permito trabalhar o meu autoconhecimento, quando eu permito saber como é que eu tomo decisão. Agora eu preciso que vocês pensem um pouquinho. Os líderes temos aqui. Olhe para a liderança que tem hoje. Quais são os resultados que tem colhido hoje na sua liderança? Quando olha para esta liderança, quem és tu? É alguém que se conhece? Ou alguém que desconhece efetivamente quem és tu? Conhece os seus pontos fortes, conhece os seus pontos fracos, conhece as suas oportunidades dentro da sua liderança, oportunidades em termos de trazer novos projetos, oportunidades em termos de dinamizar a sua equipa, entender os talentos da sua equipa e trazer deles o melhor, identificar as habilidades da sua equipa. Traga a consciência e traga a verdade para si. Eu disse anteriormente, nem tudo que eu disser aqui você vai aceitar, ou tu vais aceitar. Nem tudo tu vais aceitar. Mas é necessário que não deite fora. Coloque essa pecinha dentro deste quebra-cabeça em algum lugar. Mas provavelmente vai voltar a precisar dessa pecinha para formar esse quebra-cabeça. Por isso é que eu disse logo no início, nem tudo que eu disser você vai aceitar com naturalidade. Principalmente o conceito da autorresponsabilidade. Trazer para nós aquilo que nós identificamos hoje nas nossas equipas. Trazer para nós a responsabilidade de não conhecer as nossas equipas no sentido de proporcionar a eles a liberdade de melhorarem, de identificarem os seus talentos, de identificarem também os seus pontos fortes. Também é papel do líder inspirar as suas equipas e motivar, mas eu só inspiro e eu só motivo se eu conhecer efetivamente quem eu sou primeiro. Como é que eu comunico? Agora eu vou pedir, como eu disse anteriormente, lembram daquele papelzinho que eu disse? Se vocês tiverem aí um papelzinho, uma caneta, eu quero que vocês escrevam como é que está a sua liderança hoje. Como é que está a sua liderança hoje? Quem és tu como líder? Quando chegamos aqui aos momentos de partilha, então depois vamos aqui ouvir-vos este trechinho. Como é que está a sua liderança? Como é que se identifica como líder? Consegue retirar o melhor das suas equipas? Consegue melhorar o melhor da sua equipa? Consegue trazer ou identificar os talentos da sua equipa? Consegue perceber quais são os planos qual é o plano de ação que a sua equipa necessita para se desenvolver?
Qual é o plano de ação? Nós estamos hoje é o dia 6 de março. 6 de março. Ontem, dia 5. Provavelmente, logo no início de janeiro, começamos a pensar em objetivos da nossa equipe, em traçar os objetivos para avaliá-los. Há uns que avaliam de 6 em 6 meses e há outros que avaliam, fazem uma avaliação anual, apenas no finalzinho do ano. Traçamos objetivos no início de janeiro ou ainda agora estamos aqui a afinar os objetivos para o início do ano. Normalmente o exercício econômico das instituições começa agora em março, pelo menos aqui em Luanda ou aqui em Angola. Como é que vai traçar esses objetivos se não conhece a sua equipe e também se não conhece a si próprio? Como é que vai traçar planos de formação? Como é que vai identificar as demandas e as necessidades da sua equipa se não conhece do seu perfil comportamental? Se não sabe o que se passa dentro de si? Se não conhece os seus gaps, como é que vai traçar esse plano? É muito importante nós conhecermos quem nós somos. É muito importante eu emergir e entender o que é o autoconhecimento para a Paula, o que a Paula se conhece, quem eu sou na realidade, qual é a minha verdade. Aí sim, eu conseguirei com toda a certeza retirar o melhor da Paula para dar o outro. Eu conseguirei identificar de forma a ser uma inspiração, uma motivadora, alguém que transforme a equipa. Caso contrário, eu vou atribuir a responsabilidade para a minha equipa dos resultados que às vezes não são tão positivos, eu vou tirar essa responsabilidade e estou a transferir. Desta forma, eu não sei se nós somos líderes ou somos apenas mais um. Desta eu termino aqui este primeiro trecho, que é a questão de passar para vocês alguns insights da importância da autorresponsabilidade e da importância de nós nos conhecermos, saber quais são os nossos perfis e entendermos também como é que nós tomamos as decisões dentro da nossa instituição. Por outro lado, o nosso estilo de liderança depende muito de quem eu sou. Só desta forma é que eu conseguirei navegar de forma tranquila e ter uma liderança eficaz, porque eu vou retirar o melhor dos meus técnicos e também dar o melhor de mim. Obrigada mais uma vez por esse momento de partilha. Espero que tenha sido agradável para vocês e deixo então, Dr. Patrícia, aqui a abertura para questões. Aqui também estão os meus contatos, meu Instagram, meu Facebook, o meu e-mail e o meu telefone, caso pretendam retirar alguma outra dúvida que ficar aqui pendente. Então, Dr. Patrícia e Garrido, estou aberta então para questões e vamos aqui, de certa forma, partilhar aquilo que é o nosso entendimento nesta matéria. Obrigada. Obrigado nós, Paula de Paula. Nós é que agradecemos essa bem profunda e, sobretudo, clara e clarividente apresentação, onde vimos os aspectos bem estrinçados, né? Aqui houve devida clarificação do que é para a liderança, o que é importante saber, é o autoconhecimento e temos a autorresponsabilização. Todos esses assuntos foram extremamente exaustivamente bem explicados, né? Bem dissertados, de maneiras que pode ser que alguma outra situação não tenha ficado clara para alguém. Temos no chat algumas perguntas que depois também vamos passar, né? Quando chegar à altura. Mas, entanto, desde já agradecer essa disponibilidade que teve, e, sobretudo, essa paciência de nos ter, né, brindado com esses insights extremamente claros e, sobretudo, diretos. Para nós foi muito bom, acho que para todos. A Umbala agradece também, de qualquer forma. Já estou aqui a falar em nome da Umbala. Em meu nome pessoal já não faz muito sentido, então falo em nome da Umbala, porque a plateia está com os nossos amigos e ele falo em nome deles, de qualquer das maneiras. Eles daqui a bocado também, um por um, vão se pronunciar, mas eu desde já, em nome da Umbala, oficialmente faço esse agradecimento pela profunda e clara para a palestra que nos brindou.
Agora, não sei como é que começamos, Garrido. O que é que achas? Começamos pelas perguntas no chat, que era melhor, depois passamos para aquelas diretas? Sim, Eu acho que doutor, era melhor. obrigado. No chat, na realidade, nós não temos grandes perguntas, nós temos mais comentários. Tem a Josefina que pergunta, mas posso ou não agregar outras competências, Paula? Na advocacia, acho que preciso dos 4. Fez um comentário e um sorriso. Deixa-lhe dizer, doutor Patrícia, enquanto a doutora falava, houve pessoas que fizeram comentários muito elegantes no chat, algumas pessoas a elogiarem e outras a responderem. E pergunta, tirando essa da Josefina, eu não vejo nenhuma, doutor. Houve uma aqui, houve uma mais abaixo. Acho que foi da Cecília. Da Cecília, deixa eu ver, eu vi da Josefina, que pergunta se pode agregar outras competências, além daquela já tem, acredito eu, que ela queria dizer. Perguntaram se vai ficar gravada. A Cecília pergunta se vai ficar gravada. Sim, está a ser gravado. Ela diz aqui que eu teve uma confusãozinha na explicação do último quadrante, mas melhor do que ninguém, vamos dar oportunidade a ela depois, que é para fazer a pergunta direta. Exatamente, Quando a Paula doutor. estava a fazer a distinção entre os perfis, ela naquela parte final, no quadrante de baixo, onde estão o influente e o estável, ela talvez não ficou claro alguma coisa, ela depois vamos dar oportunidade a ela para falar. Portanto, desde já, meus caros amigos, acho que agora o Garrido conduz ali a parte de encaminhar as questões e também identificar que esteja, eu ajudo aqui deste lado. Por isso, para sermos organizados, geralmente fizemos isso. As pessoas põem o seu nome no chat, de forma a nós podemos controlar, ou levantem a Exatamente. mão também. Já temos o Zeferino com a mão levantada, doutor Patrício. Está bem, É o então vamos primeiro. começar pelo Severino. Controle, então agora está o comando na tua mão, faz aqui essa parte que é de fazer o link entre a nossa plateia e a doutora Paula. Se faz favor, Garrido. Obrigado. Zeferino Poa, bem-vindo, boa noite. Já vamos começar. Zeferino está com o microfone desligado ainda. Depois do Zeferino temos o Nilson Fabrício. Hoje vamos fazer de uma forma eclética e telegráfica para ver se aproveitamos o final de sábado. Zeferino, tem a palavra, a doutora Paula está à escuta. Boa tarde. Eu peço desculpa que eu estou aqui de volta de um trabalho ainda e acompanhei desde o primeiro minuto a intervenção que foi feita, porque é um tema bastante acutilante da questão do que é a liderança e os pressupostos de liderança. Eu não vou colocar uma questão muito concreta, mas pedir um comentário que talvez achei interessante este prisma da abordagem da questões da liderança, e se a Paula me permite fazer numa frase, muitas vezes nós tendencialmente há uma confusão entre chefia e liderança. O chefe manda, o líder comanda. E com isto quero dizer, no fundo, que os subordinados, norma geral, tendencialmente tendem a obedecer a um chefe, mas os subordinados que acreditam na chefia que comanda são capazes de ir com eles até, passa a expressão até ao exagero, até à morte. No fundo, talvez um complemento acrescentando aquilo que muito bem que assentou a intervenção da Paula, que é quando alguém se olha ao espelho e não acredita em si mesmo, dificilmente pode dizer aos outros para fazerem qualquer coisa. Disse. Concordo Obrigado, Zeferino. Paula. Concordo perfeitamente com a sua explanação, porque o que acontece? Nós temos, às vezes, a ideia ou a perspectiva de que o ser líder, o ser chefe, o ser responsável, não vou dizer líder nem chefe, o ser responsável de determinada área nos dá então essa competência de ser o chefe e distribuir as atividades às nossas equipas.
Mas a primeira pessoa que tem exatamente que ter a autorresponsabilidade de que tudo corre mal ou de que tudo corre bem, eu estou responsável por esta equipa. E muitas das vezes os papéis se invertem, porque nós não assumimos, e eu me enquadro neste não assumir, porque eu também tive que trabalhar a autorresponsabilidade em mim, e trabalho sempre que possível, de perceber em que momento eu estou a julgar, em que momento eu estou a criticar, em que momento eu estou a sugerir e estou a inspirar a minha equipa. Eu tenho que fazer essas perguntas para entender quem eu sou. Então, muito obrigada aqui, Zeferino, por trazermos aqui este conceito e esta diferenciação do ser chefe e o ser líder. Um líder, como disse bem aqui o Zeferino, é alguém que inspira e que provavelmente leva a sua equipa ao mais alto pódio. Nas avaliações de desempenho é que nós verificamos quem é chefe e quem é líder. Eu não posso crescer como chefe e ter o bônus do final do ano, após período de avaliação de desempenho, quando a minha equipa não recebe. Aí eu estou a ser chefe, não estou a ser líder. Palavras bonitas, Já doutora agora, Paula. Doutora Paula, Zeferino, quer falar mais alguma coisa? Posso só fazer um comentário? Tendencialmente, o chefe, quando tem um superior que lhe chama a atenção de qualquer erro do seu setor, o chefe diz: foi o porteiro da equipa. O líder é aquele que diz assim: a responsabilidade é minha, eu falo com a minha equipa. Este é o sentido da autorresponsabilidade, então é necessário que haja aqui mudanças e ressignificação do nosso programa mental. Obrigada, Zeferino. Obrigado a nós, doutora Paula, pelo comentário também. Nós vamos agora chamar o Nilson Fabrício. Nilson, doutora Paula está de ouvidos. Vai abrir a câmara e o microfone. Vou sim, senhora. Primeiramente, agradecer à doutora Paula. Que conteúdo, uma ótima aula mesmo, e deu aqui para captar muita coisa. Efetivamente, eu também sou líder. Sou líder neste momento de uma equipa de 4 pessoas, 4 colaboradores, e da qual estou a liderar há mais ou menos 1 ano e meio. Já estive numa outra equipa maior, com muitos desafios. Era uma equipa de 12 pessoas, mas que efetivamente eu pensava que teria nessa equipa uma liderança mais calma, mais pausada, mas não. Apesar de ser pequena, eu digo que é o meu maior desafio como líder. E a doutora Paula tocou num aspecto qual eu gostaria que explicasse melhor. Disse no início que um líder deve ter conhecimento. Quando diz conhecimento, está-se a referir a conhecimento de liderança apenas ou conhecimento transversal na área em que atua? Eu digo isso porque eu encontrei uma equipa já formada, em que tecnicamente todos sabiam muito bem aquilo que fazem. E que, a princípio, quem estava aí ou quem está nessa equipa para aprender tecnicamente sou eu. Então já vê como é que é. Uns recebem bem e outros nem por isso. Eu gostaria de saber, nesse sentido, por exemplo, como é que nós devemos agir? Porque todas as técnicas de liderança nós pusemos em prática, mas ainda assim há aquelas pessoas que dizem, bom, eu não posso ter um líder em que, por exemplo, eu é que vou ensinar, eu é que vou partilhar a parte técnica, embora eu muitas vezes, ou na sua maioria, vá buscar conhecimento, mas é claro, há aquelas questões que são muito rápidas, por exemplo, reuniões, e eu tenho que levar um técnico sênior comigo. Então, eu gostaria de perceber melhor, quando se referia a conhecimento, ter conhecimento mais técnico, nesse sentido, praticamente em relação a mim, ou conhecimento transversal ligado também à liderança. Obrigado. Obrigada, Nilson, e vou dar os parabéns pela sua vulnerabilidade em identificar exatamente o seu ponto de melhoria, como eu disse anteriormente. Respondendo à sua pergunta, nós estamos aqui a falar em conhecimento em termos daquilo que são as suas habilidades internas. O que é que o Nilson conhece de si? Qual é o autoconhecimento que o Nilson tem de si próprio?
Como é que o Nilson domina as suas emoções? Como é que o Nilson conhece a sua linguagem de comunicação? Por que eu faço essa pergunta? Porque quando o Nilson conhece a sua linguagem e conhece o seu perfil comportamental, se verificou, ele tinha ali quatro quadrantes com 4 perfis. Se o Nilson conhecer o seu perfil ser dominante, se o Nilson conhecer o seu perfil ser influente, ser estável ou ser conforme, tem uma determinada linguagem que vai ser a sua característica base. Não quer com isso dizer que não poderá flexibilizar de um perfil para o outro. Há esta possibilidade, sim, de flexibilizar. Por que vai flexibilizar? Porque o Newton já conhece o seu perfil, mas também entende que, da mesma forma que o Nilson pode ter um desses perfis, a sua equipa também poderá ter qualquer um deste perfil. E desta forma terá que conhecer também o perfil da sua equipa para adaptar a sua linguagem. Vamos usar esse exemplo do seu técnico que diz que eu já conheço a parte técnica e já entendo muito bem como é que se faz. Como é que eu vou ensinar alguém que é meu superior? Provavelmente não estou aqui a chutar perfis, porque analista de perfil comportamental não chuta perfis. É necessário que eu faça a sua análise de perfil comportamental e do seu técnico para saber exatamente qual é o perfil comportamental. Mas já dá para ver que é alguém que tem provavelmente o perfil de dominante, alguém que é ousado. E quando tem esse perfil de ousadia, se o Nilson também ter esse perfil de ousadia, o que é que acontece? Os dois estão a medir ali os poderes. E nenhum cede. Eu digo uma coisa, o outro também diz, eu digo uma coisa. Então, é necessário o Nilson perceber qual é o perfil e a linguagem deste técnico que está a trabalhar comigo. Se ele gosta do comando, se ele gosta de desafios, então o Nilson, para trazê-lo para perto de si, tem que lhe dar tarefas que o motivem. Se fazer um trabalho que lhe gera resultado, mesmo que o Nilson não saiba, põe ele a chefiar algum trabalho. E faça com que ele tenha a voz do comando e traga ele para si. Ok, é um líder que é bastante um técnico que é bastante comunicativo. É alguém que gosta de estabelecer aquela relação de harmonia. Dei ali uma função, ele gosta de reconhecer, gosta de estar visível. Então, o Nilson tem que entender um pouco desta linguagem para começar a aproveitar este melhor do seu técnico e trazer para si. Por isso é que eu digo que, quando eu me conheço e entendo de linguagem comportamental, entendo de perfil, eu também vou adequar a minha linguagem para aqueles técnicos. Por quê? Porque só assim é que eu retiro o melhor talento daquele técnico. Eu deixo de focar que ele é um técnico que está a medir forças comigo e vou focar apenas o quê? Naquilo que é habilidade que eu preciso para resolver determinada função, determinada tarefa. Não sei se me fiz perceber, Nelson, quando eu falo de conhecimento, não são as habilidades técnicas, mas sim as habilidades, as soft skills, as comportamentais que eu tenho que perceber. O que eu tenho que trazer para mim primeiro. Obrigada. Obrigado, doutora Obrigada, Paula. doutora. Não temos, por enquanto, mais ninguém a se manifestar para perguntas. Doutor, acho que podemos abrir o microfone. Tirar a dúvida, não sei se foi a Josefina que colocou aqui uma dúvida sobre os 4 quadrantes, não sei se a Josefina quer falar. Ela pergunta se posso, Josefina Conceição, aqui no chat, se posso agregar as outras competências, sou advogada, quero saber se posso... Josefina, não sei se está conosco, se quer partilhar a sua opinião, por favor, e fazer uma pergunta. Não sei se a Josefina ainda está conosco. Não, mestre, opinião não. Paula, estamos aqui para ouvi-la. Eu, pelo menos, estou aqui a aprender bastante. Mas é só para saber, porque às vezes entram várias pessoas no estágio e cada um vem do seu jeitinho. Até chegar ao estágio de conhecer as pessoas, a fase do estágio está a passar. Então, às vezes, acontece tudo ao mesmo tempo. Os conhecimentos técnicos, o conhecimento da pessoa, e lá vamos indo, e o estágio termina em 1 ano e 6 meses.
Então, eu gostaria de saber, nestas condições, é possível um líder ter essas 4 vertentes que influencia, dominante, as outras 2 não me lembro muito bem agora, ou para este tipo de serviço, que é o meu caso, basta apenas ter um e conseguir avançar? Porque até agora me sinto que estou com 2, que é influência e dominante. Mas quero Sim, saber pode como continuar. é que eu... Diga? Pode continuar, sim, Josefina, faz favor. Sim. Então, quero que a Paula me oriente nesse sentido, por favor. Obrigada. É assim, Josefina, o que eu trouxe para vocês é apenas os 4 quadrantes. Como eu disse, eu não vou chutar aqui o perfil de ninguém, porque de certa forma não sou vidente ainda não sou visionária. Mas de qualquer das formas eu diria o seguinte, é necessário que se faça análise do perfil comportamental para sermos mais assertivos naquilo que é o seu perfil. Mas digo-vos o seguinte, na maior parte das vezes, todo indivíduo tem apenas 3 perfis característicos. Ele pode ter 2 perfis mais altos. Quando eu falo mais altos é o seguinte, ter perfis que são muito visíveis, e normalmente podem ser 2 ou 1, apenas mais visível, e os outros com percentagens mais pequeninas, mas tem os 4. Não tem exatamente os mesmos fatores, dominância, influência, estabilidade e conformidade ao mesmo nível de intensidade. Isto não terá. Mas pode ter até 3 no mesmo nível de intensidade, até 3. Mas para isso, o que acontece? O saber o meu perfil é apenas um guião, para eu conseguir me movimentar no meu dia a dia e eu própria não entrar em conflito comigo mesma. Eu posso ser alguém muito dominante, que gosta de ser assertiva, que gosta de correr riscos, mas também pode ser alguém que depois sou estável, que gosto da calma, que gosto de me recolher, que gosto de estar lá no meu interiorzinho. E às vezes o que acontece? As pessoas dizem, a Paula hoje chegou tão acelerada, mas agora parece que nem sequer ninguém vê, deve ser bipolar. Por que acontece? Porque eu tenho 2 perfis que são conflituosos. Um é dominante e outro é estável. Mas são meus. Mas, como eu, Paula, não consigo lidar com essas emoções em momento de que eu tenho que ser muito ousada, a minha ousadia está lá em cima, mas eu tenho a minha estabilidade a baixar e a dizer, Paula, modera um bocadinho. Então, dentro de mim, existem 2 Paulas que ficam aqui a lutar para saber qual das 2 vai vencer. E às vezes sai a Paula dominante e aquela mais arrogante. Ou aquela mais competitiva. O arrogante não, vamos deixar esse termo de lado, o arrogante não. A mais competitiva. E este conflito cria alguns choques. Então, por isso, Josefina, o ideal é saber do perfil. Isto para responder se tens os 2 ou se tens os 3. O ideal é fazer análise de perfil para entender bem qual é o seu verdadeiro perfil comportamental. O outro aspecto é, eu tenho estagiários que entram na instituição. É possível conhecê-los? Às vezes eu estou com eles no final do período de estágio. Eu defendo, e tenho um artigo escrito na comunidade de RH, a importância de utilizar a análise de perfil comportamental em processos de recrutamento e seleção. Eu, Paula, defendo esta importância. Por quê? Porque no processo de recrutamento e seleção que eu vou alinhar as competências emocionais ou as soft skills com as competências técnicas. As nossas instituições, as instituições públicas têm o qualificador ocupacional. As privadas também têm qualificador ocupacional, só que as privadas dizem o tal job description, não é? Mas exatamente a mesma coisa, as 2 têm qualificador. Aquele documentozinho que vem descrito quais são as características em termos comportamentais deveria ter, mas tem apenas em termos técnicos para exercer determinada função. Se eu sou líder, eu já sei que o técnico que vier para a minha área, estagiário ou não, tem que obedecer aquelas características que está naquele perfil. Por isso é importante que isto seja feito no ato de ingresso, no ato de admissão, as pessoas tenham, ou a instituição saiba qual é o perfil que está a recrutar. E envolver o líder no recrutamento, porque quando não o envolve, mesmo que eu vá pegar esse líder
depois de 4 meses, porque ele fez aquele acolhimento em todas as áreas da instituição, deveria ser, eu sei que isso não acontece, já fez aquela, vamos assim dizer, aquela visita em todas as áreas, ele já entendeu o que a instituição traz e depois ele é colocado na área de vida. Quando ele for colocado ali, o líder que vai recebê-lo já participou deste recrutamento, porque o líder fez a entrevista junto com a área de RH. Validou-se aquela competência, efetivamente é a competência que está no job description ou no qualificador ocupacional, já validou. Quando nós não fazemos isso, vamos gerir problemas mais tarde. Depois nós temos as demissões por comportamentos, por atitudes, porque não se fez essa checagem no ato da demissão. Então, respondendo aqui a Josefina, é sempre possível se nós tivermos esse processo alinhado logo no início. Mas se também não tivermos, Josefina, a instituição pode solicitar que seja feita uma análise do perfil comportamental a este técnico. Boa. Obrigada, estou esclarecida. Técnico, obrigada. não, a sua equipa pode solicitar que seja feito. Assim vai conduzir melhor a sua equipa. Doutora Paula, está a ser uma aula e tanto do comportamento. Muito obrigado, doutora. Eu queria fazer um comentário e também uma pergunta, antes de passar a palavra à nossa plateia, que hoje por acaso está um pouco tímida. Normalmente falamos mais. O meu comentário é, eu aprendi há algum tempo atrás, doutora, se você tem de dizer à tua equipe que você é líder deles ou chefe deles, então você não é. A minha pergunta é, como atingir esse estágio de que o meu colaborador, o meu colega, por acaso eu o lidero, me identifique, me reconheça como líder? A segunda é, como apagar do nosso perfil comportamental a famosa justificação imediata. Nós, por natureza, justificamos por tudo, até quando nos estão a chamar a atenção. Muitas das vezes, ao invés de dizermos, está bem, erramos, vamos corrigir, nós temos sempre... Não, isso foi porque, seja na família, seja no trabalho, isso é algo que eu tenho estado a prestar atenção há algum tempo atrás e vejo que, por natureza, o ser humano encontra sempre uma justificação para tudo. Como aproveitamos desse leque de experiência da doutora Paula para nos trazer essa justificação? Obrigado. Nossa plateia, eu meti o link do WhatsApp da Umbrella Saber, onde se passa os eventos. Também vou meter daqui a pouco os links do Facebook, Instagram, Twitter, ou melhor, das nossas páginas nas redes sociais. Sigam-nos, como disse o nosso Ngana Soba, Dr. Patiço. Nós aqui, o conhecimento é de borla. Eu vejo aqui muitos líderes aprenderem com a doutora Paula sem pagarem nada. A próxima consultoria, deixou os contactos, já vai ser paga. Aproveitem hoje. Obrigado, doutora Paula. Eu estou aqui para auxiliar, respondendo aqui a primeira pergunta do Garrido, como é que nós fazemos para que a nossa equipa reconheça em nós a liderança, não é? O que é que acontece, Garrido? É necessário nós sermos vulneráveis e muitas vezes entender e tentar passar a nossa equipa que nós não sabemos tudo. Esta vulnerabilidade tem que existir, mas eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que saber ouvir feedback. Nós temos que aprender também a solicitar que a nossa equipa nos dê feedback. Eu sei que é um pouco complicado, às vezes, nossos liderados nos avaliarem, porque conotam que se fizerem uma avaliação da Paula, provavelmente a Paula vai guardar aquele papelinho para mais tarde usá-la para algum efeito pouco positivo. Também sei desta realidade. Mas o ideal é tentar criar um clima em que a partilha de informação e feedback seja constante. Eu não estou a falar estou a falar de feedback, não estou a falar de crítica. Porque quando a gente utiliza a palavra crítica, na maior parte das vezes é muito pesado e pouco positivo quando a pessoa ouve, vou fazer uma crítica. Esta palavra já soa como autodefesa. Então, se me vai fazer uma crítica, já veio preparada para me defender. E qual é a defesa? É a justificação. Agora, se eu perguntar, eu quero ouvir a sua apreciação sobre determinada situação, eu quero ouvir o seu ponto de vista sobre determinada situação, analise isto e traga-me uma sugestão de como fazermos melhor isto.
Mas também, se houver situações em que a equipa realmente tenha cometido um erro grave, chame quem cometeu o erro grave e seja assertivo e objetivo. Foque apenas no erro que foi cometido. Não traga situações do passado. Foque apenas no que aconteceu hoje e no momento. Porque quando trazemos situações do passado, a conversa se torna pouco objetiva, pouco assertiva, e depois nós estamos aqui a tentar justificar o injustificável. Então, assumir a responsabilidade. Quando a minha equipa me vê como autorresponsável, que eu assumo os meus próprios erros, qual é a tendência? É a nossa equipa também ser liderada por exemplo. E ela também vai adotando a mesma conduta. A nossa equipa é o nosso espelho, é o nosso reflexo. A nossa liderança é boa ou é má de acordo com a minha equipa. Eu não sou uma excelente líder se eu tiver uma equipa má. Se eu sou uma excelente líder, eu vou trazer de baixo essa equipa que é má cá para cima. Então, para responder essa pergunta, as duas, de certa forma, é trabalhar a nossa comunicação. Como é que eu trabalho a minha comunicação? E ser uma comunicação tanto verbal como não verbal, assertiva. Eu posso estar a falar, a sorrir, mas os meus ombros, a minha face, não demonstrar nenhuma afetividade por quem está aqui à frente de mim. Então, não é só o meu verbal que fala, o meu não verbal também fala. Então, temos que ter atenção a esses aspectos todos. Espero ter respondido. Muito bem, doutora Paula. É o tal sorriso de aeromoça. Doutor Patrício, estamos já há 1h30 desde que começou a nossa reunião. Ainda temos mais 30 minutos. A nossa plateia hoje está um bocado calma, mas a Cecília Neto disse que a apresentação foi tão clara que não tem pergunta. Eu acho que a doutora criou, dentro dos nossos convidados, aqui no nosso jango virtual, é uma questão, as pessoas começaram a partir para uma reflexão interna. Mas como falei da Cecília, a Cecília já levantou a mão. Acho que agora a Cecília tem uma pergunta. Depois dela eu também queria falar. Depois da Cecília temos o doutor Patrício, depois voltamos ao Nilson. A doutora Paula. Então, doutor Patrício, provoca agora e deixa a Cecília fazer a pergunta, depois a doutora Paula já vai responder as duas. Ah, é? Sim. Está bem que assim seja. O que se passa é o seguinte, pronto, a aula foi esplêndida e, sobretudo, conhecimentos foram vastos e profundos, e o que depreendemos aqui é que devemos corrigir, vamos assim dizer, a nossa linha de tiro. Não quero ser belicista, mas refiro-me na vida, né? Temos que corrigir sempre a nossa linha de tiro de forma a acertar o alvo, isso é, constante superação, de forma a sermos assertivos, autoconhecermos, autorresponsabilizarmos, e aí adiante para podermos ser bons líderes, bons exemplos, e a partir dos bons exemplos escolher bons resultados. Mas, como tudo, né, também tem o seu lado mau, e até há um clássico da ciência que diz que quando às vezes é bom pôr tudo na dúvida, né? Não me lembro qual deles que disse, mas disse às vezes é necessário pôr na dúvida. Eu não estou a duvidar de tudo, mas vou me agarrar a uma frase de uma brasileira que é a Clarice Lispector. Ela uma vez disse assim, nem sempre é bom cortarmos todos os nossos defeitos, porque às vezes o defeito que cortarmos é o que está a sustentar o nosso edifício. Como é que fica agora desta questão, se a gente tem que se autossuperar e se autoconhecer, né? Aparece-nos esse dilema de que nem sempre todo o corte, toda a superação dos nossos defeitos é boa coisa. Às vezes vamos cortar e cai-nos a casa toda porque cortamos o defeito que nos sustenta. O que é que aconselha aqui, Paula? O que é que nós temos que fazer nesse caso? É uma provocação. E tem a Cecília que vai fazer uma pergunta, doutora Paula. Não quer acumular? Ok, tá bom, eu acumulo. Cecília, se faz favor. Boa noite a todos. Quero dizer que caí aqui nessa sala de paraquedas por um convite de um outro grupo do WhatsApp do Nilson. É um WhatsApp de pequenos ou novos investidores. Eu estou muito surpreendida pela positiva. Dar um agradecimento à doutora Paula por tudo que está aqui a nos passar, de graça, sobretudo.
E eu fico muito lisonjeada e fico muito satisfeita por causa de ver angolanos, como a doutora Paula e como algumas pessoas que nessa quarentena eu tenho tido a oportunidade de, portanto, acompanhar em lives, em uma série de apresentações que verdadeiramente eu tenho saído mais rica. Quero única e simplesmente, eu não tenho verdadeiramente perguntas a fazer, mas quero única e simplesmente parabenizar a doutora Paula, parabenizar a todos que estão aqui nesta sala, porque afinal saem todos mais ricos. E gostava também, eu vou procurar a doutora Paula para também, quem sabe, fazer um bocado de acompanhamento para mim e dizer também que gostava que a doutora Paula se debruçasse um bocadinho mais sobre os perfis comportamentais no que concerne aquilo que é a falta da inteligência emocional. Nos nossos seios laborais, lá no nosso ambiente corporativo, nós temos realmente lidado com pessoas completamente magoadas, pessoas completamente, como é que eu digo, feridas pela vida. E, na realidade, isso começa já e no decorrer daquilo que são as nossas prospeções, no entendimento de nós mesmos, do nosso interior. Portanto, temos constatado que há pessoas que precisam muito deste acompanhamento emocional. Então, eu gostava só que a doutora debruçasse um bocadinho mais sobre aquilo que é a inteligência emocional, onde é que nós devemos ter atenção, como é que nós devemos trabalhar essa tal inteligência. Isso é alcançável em quanto tempo? As pessoas à volta não influenciam para que as pessoas tenham, portanto, essa falta de inteligência emocional. As pessoas à volta não influenciam para que as pessoas se tornem mais tóxicas. Então, é muito importante, e eu gostava que a doutora se debruçasse sobre isso. E também, a exemplo dessa comunidade, né, que agora nós estamos inseridos, qual é a visão da doutora Paula no que concerne a influenciar pessoas como a senhora, no sentido de passar esse conhecimento? Porque quando nós passamos aquilo que são as boas práticas de recursos humanos, eu acho que nós estamos a edificar uma sociedade, está a ver? Porque a nossa sociedade falta-nos muito, falta-nos o profissionalismo, falta-nos a verdade, conforme a doutora Paula disse no início, sobre aquilo que nós somos. Imagina numa sociedade em que nós agora estamos com o lema de, portanto, cortar completamente aquilo que é a corrupção. O que é que nós fazemos dentro do nosso ambiente corporativo? Se somos enfermeiros, levamos a seringa. Se somos enfermeiros, levamos as máscaras para casa. Um benefício que é, por exemplo, da empresa. São, portanto, essas situações que nós, né, que eu acho que a doutora, dentro daquilo que é o seu perfil e dentro daquilo que é aquilo que é o seu profissionalismo, juntar-se a outras pessoas que conhecem de RH para, portanto, nos influenciar, porque nós precisamos, todos. Muito obrigada por tudo, era isso que eu queria dizer. Obrigado, Cecília. Cecília não tinha perguntas, falou um bocado de tudo e acabou por fazer perguntas. Obrigado nós, Cecília. Mas isso é bom. Sim, isso muito é bom. Porque a Umbala propicia isso. Como vê, ela veio convidada e chegou aqui e já ficou, né? Já vai ser, né? Como é que se pode chamar? Já vai a doutora Paula para ser tratada, assim, entre aspas, né? Então, a Umbala permite isso. E isso é um orgulho para nós, a conseguirmos ser a ponte desse tipo de ligações que foram feitas e que são feitas aqui. O grupo está mesmo exatamente para isso. Esse é o nosso propósito também, de conectarmos pessoas, né? É necessário que as pessoas estejam conectadas, é necessário que as pessoas estejam ligadas umas às outras. Obrigado nós por ter vindo e por ter dado o seu testemunho aqui. Nós, da Umbala, agradecemos em nome de todos. Obrigado. Obrigado também, doutor Patrício. Doutora Paula, vou-lhe passar a palavra, mas antes lembrar que o nosso formato de atividade é a apresentação,
que já foi feita pela doutora Paula, perguntas e respostas, e depois, quem quiser fazer um comentário que não seja uma pergunta para não roubar o tempo dos outros que querem perguntar, nós temos um outro período que chamamos Happy Hour, que é a conversa fiada que vai começar daqui a mais ou menos 20 minutos. Então, doutora Paula tem a palavra, ainda temos o Dário, o Nilson e tem também o doutor Nuno que quer intervir durante um minuto. Vamos então dar à doutora Paula a possibilidade de responder. Temos 20 minutos para tratar disso, depois passamos para o nosso Happy Hour. Eu vou começar a responder a algumas perguntas que foram colocadas pela Cecília. Já agora agradecer o fato da Cecília ter aberto a sua câmera e mostrar o seu rosto. Consegui conhecer aqui a Cecília e mais uma vez, obrigada por todas as preocupações que colocou. Cecília, eu logo no início fiz aqui a minha explanação e comecei a apresentar o meu currículo. Eu normalmente trabalho com desenvolvimento humano, sou mentora, consultora e adquiri estas valências porque eu sou também coach. Eu trabalho com coach integral sistêmico e quando nós trabalhamos com coach integral sistêmico, o que é que nós fazemos na área de desenvolvimento humano? É usar exatamente as ferramentas todas para identificar todas as áreas de vida do indivíduo. A Paula é mãe e eu tenho que saber identificar as necessidades e aquilo que são as questões comportamentais e as minhas emoções enquanto mãe, o que é que isso interfere? Se eu estiver apenas centrada na Paula palestrante, na Paula diretora ou responsável de uma determinada área na instituição, eu estou a focar apenas aquilo que é o meu profissional. Então, eu vou trabalhar focada só para trazer alta performance e vou deixar de lado a parte comportamental. Não é isto que a Paula trabalha. A Paula trabalha o indivíduo pensando que o indivíduo é único, mas intervém em determinadas áreas. Ele pode ser um pai ou uma mãe, pode ser um profissional, pode ser um atleta, ou melhor, ele tem que cuidar da sua saúde, ele tem que cuidar do seu contágio social, porque a Cecília trouxe como é que eu me blindo ou como é que eu trabalho este contágio social. Então, eu também tenho que criar aqui ferramentas que permitam que o indivíduo se conheça em todas essas áreas. Daí eu trabalhar o indivíduo como um ser sistêmico e não focado apenas numa outra área. É necessário que as instituições estejam abertas para proporcionar esta transmissão de informação. A Cecília tem aqui o meu, não sei se teve a possibilidade de tirar o meu contacto, se não tiver, mais tarde contacto aqui a Umbala de Saber e eles com certeza terão o prazer de partilhar o meu contacto e aquilo que eu puder transmitir na sua instituição ou qualquer outra instituição que estiver, nós conseguimos perfeitamente trabalhar a autorresponsabilidade dentro das instituições, com palestras, com dinâmicas, conseguimos trabalhar os perfis comportamentais para que as pessoas entendam perfeitamente quais são os perfis que nós temos nas nossas organizações. Fazer um mapeamento, fazer aqui uma identificação dos perfis que nós temos nas instituições para melhor os adequar, fazer uma reestruturação. Há esta possibilidade, sim. Há esta possibilidade porque nós somos indivíduos e o nosso primeiro laboratório é família. Antes de eu ser a Paula, que de certa forma interage no meio profissional, eu interajo dentro da minha família. Eu adquiro valores dentro da minha família. E é necessário que eu trabalhe esses valores. Daí eu trabalhar como coach na área para trazer o indivíduo, a pessoa do indivíduo, o ser indivíduo enquanto família, porque é necessário resgatar ali alguns valores. Então, Cecília, mais tarde, se me puder contactar ou a Umbala de Saber, que eu terei todo o gosto em auxiliar e tirar aqui algumas dúvidas que foram. Ou então deixar aqui aberto um desafio a Umbala de falarmos do perfil comportamental numa próxima sessão. Já está marcado. Vamos embora. A Umbala não nega desafios. A Cecília tirou o seu contato, disse doutora. sim, depois vai entrar em contato comigo e vamos depois responder algumas questões que são muito pontuais e que eu gostaria de ouvir um pouco mais a abordagem da Cecília para poder entender o cenário todo. Não é? E o desafio aqui do Dr. Patrício,
é necessário às vezes nós não olharmos os nossos pontos de melhoria como algo que vai nos limitar, não. Vocês poderiam, acreditam que eu já tive medo de falar em público? Poderiam dizer que eu tive medo Na de outra falar encarnação, honesta mesmo. Na outra encarnação, honesta. nesta encarnação ou em outra? Será que vocês acreditam que eu também já tive dificuldade de falar em público, que eu suava, que eu transpirava, que eu gaguejava? Nem sempre os nossos pontos de melhoria são defeitos ou são pontos que nós temos que os eliminar. Às vezes são aquelas escadas que nós vamos subi-las para chegar à alta performance. Não entendam as vossas vulnerabilidades como algo que vai vos limitar. Não. Muitas das vezes são essas vulnerabilidades que nos colocam no alto. A nossa zona de conforto só deixa de ser zona de conforto quando algo nos tira ou nos desafia. Então, doutor Patrício, nem sempre os pontos limitantes ou os aspectos limitantes são maus. Na sua maior parte, eles são muito bons, porque levam-nos a sair da zona de conforto. Faz Obrigado, favor. doutora Paula. Doutora Paula, nós temos agora alguns minutos para terminarmos essa parte de perguntas e respostas, depois vamos passar para o happy hour, que é mais aberto. Eu vou lhe desafiar a aceitar 3 pessoas a intervirem ao mesmo tempo. Eu não sei se a doutora consegue tirar dúvidas e vou pedir aos nossos intervenientes que sejam telegráficos. A ordem de intervenção é Nuno Paiva, Dário Cruz e Edio Martins. Então, doutor Nuno, doutor Dário e doutor Edio, é pedir-lhes para serem exatamente direto ao ponto para aproveitarmos o tempo. Tem a palavra, doutor Nuno. Pediu 1 minuto. Obrigado. Obrigado, Mosquito. Vou direto ao ponto. O que eu quero fazer hoje é... Eu quero cumprimentar a Paula, ela sabe bem porquê. Somos companheiras de jornada. Essa transformação, esse processo de autotransformação, começamos mais ou menos na mesma altura a dar esses passos. E de facto, o que a Paula acabou de dizer agora, que respondeu aqui ao professor Patrício, que o receio de falar, portanto, são situações que eu posso testemunhar e que realmente eu acompanhei. Mas também digo que ela está a ser modesta, não é? Está a ser modesta. Apesar de ter tido a necessidade de percorrer um caminho de transformação, sempre foi muito brava e sempre foi muito corajosa. E temos uma ligação que é a parte do RH, é algo que nos toca. Toca-nos também o desenvolvimento e conhecimento humano e toca-nos também o coaching, né? Coaching e análise de perfil, né? Portanto, muitos caminhos que se cruzam. E então eu não poderia deixar... eu iria ter, como é que eu vou dizer? Eu não ia dormir bem se não dissesse umas palavras aqui a Paula e dissesse, olha, se eu não tivesse intervido, ia começar a pensar, epá, Nuno, devias ter dito alguma coisa, Paula. Paula, estou aqui, estou contigo. Tu sabes bem que sim, nós trocamos impressões, trocamos situações, ideias, e quando precisamos, isso tudo, Paula, continua, estás no bom caminho, e como eu costumo dizer, nos vemos no top. Muito obrigado, Paula, pela apresentação, hoje foi fantástica. Obrigado, doutor Nuno, foi telegráfico. O doutor Nuno já teve num Bola de Saber, já apresentou um tema e coaching, como ele pode dizer. Quem precisar do doutor Nuno, depois ele também vai deixar o contacto ou vai falar no happy hour. Doutor Dário, bem rapidamente, sua vez. Dário? Boa noite, sim, desculpa lá, eu estou a trabalhar, estou assim ainda todo sujo, nem posso pôr as câmaras, né? Mas estive a ouvir, primeiro parabenizar a Paula, né, pela excelente apresentação, né, que ela teve a fazer. Mas a minha questão era, ela falou de autoconhecimento, autorresponsabilidade e autodisciplina. Isso não se enquadra dentro desses teus parâmetros fazer o trio? Essa é uma questão. O resto, pois é tudo uma conversa que posteriormente eu posso ter com ela. Obrigado. Autodisciplina. Obrigado, doutor Dário, foi bem telegráfico. Doutor Edio, qual é a sua questão, contribuição ou pergunta? Pergunta e questão, a mesma coisa. Ok, boa tarde. Queria aproveitar, cumprimentar todos e felicitar a doutora Paula e, se me permite, em nome da Paula, abraçar todas as Paulas que neste mês se concretiza, enfim, como a lembrança do Dia da Mulher.
e até é curioso o nome da Paula ser Paula de Paula, por isso é um abraço às Paulas de todo o mundo pelo mês que atravessamos, enfim, de solidariedade e de respeito. Eu tinha 2 ou 3, seriam questões, mas também sugestões. Uma tem a ver com coisas que me foram, digamos, assaltando à medida que ia ouvindo a Paula, nomeadamente a importância de, por um destes dias, termos uma sessão à volta do desenvolvimento organizacional. Porque as questões que hoje a Paula trouxe a debate sobre a importância da liderança na condução, digamos assim, das organizações e das instituições, que em alguns casos pode ser mesmo estratégico, fazem sentido se depois, num momento seguinte, mudarmos de escala e vermos como é que isso acontece em concreto na organização, nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, para o lucro, para o negócio ou para a melhoria do cidadão, que isso depende em contexto, mas é importante fazermos essa, sobretudo, e era a sugestão que eu deixava, que quando se pensar trabalhar a questão do desenvolvimento organizacional, tentar chegar a um ponto que depois cruza com este que aqui hoje tivemos, que é as organizações enquanto organizações aprendentes. Tal como acontece no desenvolvimento pessoal, as organizações hoje só conseguem ser competitivas, sejam mesmo sociais ou de mercado, se permanentemente aprenderem a aprender, porque no fundo se não perdem a carroça e aumentam a sua decalagem em relação às outras. E era importante vermos isso e qual é então, aí sim, fazermos uma espécie de retorno ao passado, lembrarmos da Paula e ver qual é o papel dos líderes nessas organizações, no seu desenvolvimento organizacional, quando têm que ser organizações de liderança elas próprias, né? E era interessante fazer essa ligação. Uma outra questão que completaria um bocadinho aqui o triângulo estratégico que hoje foi aqui trazido ao de cima, era um dia destes também abordar-se a questão da comunicação dentro das organizações, porque muito do papel dos líderes ou de outro tipo de relação que são suportes ao desenvolvimento das organizações depende muitas vezes da comunicação interna, quer da comunicação do exterior para o interior, da comunicação, mas fundamentalmente da comunicação interna, seja ela vertical, seja ela transversal. Muitas vezes temos bons líderes, etc., mas depois nada acontece como deve ser, ou dificilmente as coisas funcionam, porque o falho é uma coisa muito simples, que depois se revela muito importante, que é a questão da comunicação. A comunicação das ideias, dos resultados, de tudo, a comunicação, seja ela vertical. E era interessante, um dia destes, trazermos aqui a debate a questão da comunicação no interior das organizações e depois misturarmos com o desenvolvimento organizacional e com a questão das lideranças que hoje foram faladas. E fazíamos uma espécie de trilogia estratégica do desenvolvimento organizacional, que depois pode, até numa outra escala, desenvolvimento dos países ou das regiões, ou dos territórios, que no fundo os princípios acabam por serem os mesmos. Por isso esse é um pouco o meu contributo, não é provavelmente uma pergunta, mas a Paula pode refletir um bocadinho sobre isso, para no fundo reforçar ou não aquilo que eu disse, nomeadamente esta ligação forte, essa proximidade que há entre o desenvolvimento organizacional, o desenvolvimento pessoal e a importância da comunicação no desenvolvimento organizacional e no desenvolvimento pessoal para, digamos, o sucesso, que no fundo é o que pretendemos, o sucesso quer de cada um de nós, enquanto pessoa, né, enquanto ativo, responsável, profissional, como a Paula disse, mas o que me interessa mais das organizações. Sejam elas, talvez uma empresa, sejam elas uma escola, uma universidade, sejam elas um ministério, talvez, ou seja, uma Câmara Municipal. Qualquer dia temos que começar a falar do poder local, talvez a importância disto nessa trilogia. Mais uma vez, um abraço a todos. Ok, obrigado. Obrigado, Dr. Edio. Foi um grande contributo. Eu ia começar, Dr. Edio, por cometer um erro, tentar justificar que a gente já falou de comunicação, mas a gente falou de comunicação assertiva. E é esse o problema do ser humano. Quando o Dr. Edio estava a falar, eu já estava a pensar, mas nós já falamos de comunicação, mas não quer demais. Nós agradecemos, doutor. Tomamos boa nota. Aqui é comunicação organizacional. Organizacional, sim. Muitas organizações têm músculo, têm líderes, e depois não conseguem chegar a atingir as metas, pronto, serem de sucesso, para resumir, porque o que está a faltar é repara, basta não haver comunicação interna. Muitas vezes, muitos dos nossos colaboradores não vestem a camisola. Não é que não sejam responsáveis, honestos, etc. São isso tudo.
o problema é que não sentem, não lhes chega a informação, né, útil, em tempo útil e etc., que lhes permita vestirem a camisola e ramarem sempre todos depois no mesmo sentido. É um problema de comunicação, muitas vezes, não é? E isso falhamos muito, porque normalmente, quando chegamos nas organizações à fase da comunicação, já estamos cansados e já não investimos, não é? Fica para depois. Fazemos isso amanhã, depois já não chegamos amanhã, fazemos depois. E isso não acontece. E falhamos depois de todo o trabalho que fizemos, no resto foi bem feito, ok? Obrigado, doutor Hélio. Doutora Paula, antes de fazer os comentários, como não foram perguntas, foram mais comentários e contribuições, eu ia chamar também o Mandome dos Santos para falar. Mas antes do Mandome começar a falar, eu queria deixar aqui um desafio a todos os participantes dessa sala. Tem o nosso contacto do nosso grupo WhatsApp já no chat. Tem também as nossas páginas Facebook, Instagram, Twitter. Todas elas são Umbala do Saber. Mas o desafio é, a Umbala até hoje, já quase um ano, já vamos fazer um ano em breve, trazemos especialistas de matérias, pessoas com grandes capacidades de conhecimento e trazemos de graça. Que tal você convidar aquele teu amigo, aquele teu parceiro, que pode vir para aqui aprender de graça? Pode ter alguém que precisa dessa informação. Não seja orgulhoso, não venha simplesmente você, chame mais alguém. Todos os sábados, a partir das 18h30, hora de Luanda, nós estamos aqui e trazemos pessoas internacionais, tratamos de muitos assuntos. Tem muita gente com muito conhecimento para partilhar e, por enquanto, está a fazer de graça. Aproveitem. Nem sempre o barato custa caro. Por acaso, esse barato custa nada. Mandou-me, se faz favor. Mas aí pior que a encomenda, pá. Com esse marketing todo, pá. Mandou-me, faz favor. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer a Umbala do Saber, porque na realidade eu já tenho ouvido falar de Umbala desde novembro, mas nunca tive a oportunidade de estar aqui nesta sala. É agradecer. E também, como já disse o doutor Nuno Paiva, não deixaria passar esse momento sem frisar exatamente e dar uma gratidão à doutora Paula, porque eu sou coach da doutora Paula. E sendo coach da doutora Paula, eu tenho essa experiência relativamente à questão da análise do perfil comportamental. E uma das questões que nós trabalhamos é a questão profissional. E uma das análises que eu fiz era mesmo analisar o perfil comportamental dos meus técnicos e até do meu superior, para que eu pudesse me enquadrar e poder gerir aquela equipa toda. Então, de agradecer à doutora Paula pelo conhecimento e pela mentoria que tem me dado. Muito obrigado. E Umbala também, muito obrigado a todos. Obrigado a nós. Doutora Paula, estamos a sensivelmente 3 minutos para terminar a nossa segunda fase, mas eu vou lhe dar o tempo que a doutora precisa para fazer os comentários devidos e depois vamos abrir o nosso happy hour, em que vamos ter o microfone mais aberto. Sobre comunicação, queria desafiar depois o Miguel Cassou, sei que está aqui, Miguel é especialista em comunicação, fala muito bem, ele discute muitos assuntos sobre comunicação. Depois, no happy hour, vamos falar sobre isso. Doutora, se faz favor, tem a palavra. Eu sinto-me bastante honrada pelas palavras que foram aqui transmitidas pelo Nuno Paiva e assim como mandou. É uma honra. Eu amo pessoas, eu gosto de estar com pessoas, então é um prazer partilhar esse conhecimento que eu venho adquirindo. E quando eu trago esse tema da importância do autoconhecimento, eu sei exatamente dizer porque eu vivi essa transformação e eu sei o quão importante isso foi bom para mim e que hoje eu consigo partilhar com tamanho à vontade esse tema, porque eu sei o que eu vivi para conseguir entender quem era a própria Paula. Tirar o meu melhor e trazer este melhor para aquelas pessoas que convivem e com quem eu partilho conhecimento, e até para a minha própria equipa. Porque sendo uma líder de equipa, eu tenho que entender o que é trabalhar. Trabalhar com RH, trabalhar com gestão de pessoas ou trabalhar numa área de controle interno, é necessário eu olhar primeiro para mim. E só quando eu olho para mim é que eu consigo perceber o que é que está ao meu redor. Então, esse tema também é um tema que eu digo com todo a vontade. É um tema que me inspira e cada vez que eu falo, não sei se vocês já conseguiram notar, os meus olhos realmente brilham, porque eu gosto de falar do autodesenvolvimento e de mostrar aqui os presentes que é uma ferramenta que quando nós temos na mão, ela só nos faz com que a gente dê ao pulo. Dei o pulo do gato, como se diz, dei o salto para a alta performance. Então,
permitam-se viver o autoconhecimento e fazer uma análise de perfil comportamental, como disse aqui o Mandou. Passar a pergunta do Dário, que foi a questão da autodisciplina no meio deste cenário todo. Quando eu trago a autorresponsabilidade, eu também trago a autodisciplina, porque ser responsável pelas minhas ações também faz de mim que eu crie disciplina naquilo que é o meu percurso. Então, está intrínseco, Dário, quando eu trago a questão da autorresponsabilidade aqui para esse cenário. Porque a autorresponsabilidade, nós temos aqui várias vertentes que nós podemos trabalhar a autorresponsabilidade. E hoje realmente não dava para eu esmiuçar a autorresponsabilidade com toda a propriedade, e fica também aqui um desafio para um Bala de Saber trazer esse tema da autorresponsabilidade aqui. Mas se quiserem perceber um pouco sobre a autorresponsabilidade dentro das organizações, a prática da autorresponsabilidade, o desenvolvimento organizacional que foi colocado pelo Edio Martins, a comunicação dentro das instituições e a questão do perfil da liderança, esta importância, como é que esses temas devem ser trabalhados dentro das nossas organizações. Por acaso, quando eu disse no início, fiz a minha apresentação, dos 11 artigos que hoje eu tenho publicados, eu tenho 3 que falam exatamente desses aspectos. Eu vou partilhar esses 3 no WhatsApp da Bala de Saber. Quem tiver, por acaso, o Garrido já colocou aqui o link para entrarem no WhatsApp da Bala de Saber, eu vou partilhar lá esses artigos, e se tiverem depois alguma dúvida e queiram ainda debater alguns temas comigo, depois vamos contactar. E o Garrido, vai com certeza Bala de Saber, vai trazer esse tema com maior propriedade. Tenho quase certeza, e partilho, sim senhora, daquilo que foi transmitido aqui pelo Edio, que as organizações, existe aqui uma pirâmide. Esta pirâmide, nós temos o tático, o estratégico e o operacional. Se quem traça o tático não conhecer o que é que o estratégico ou operacional faz, as coisas não andam bem. Se nós invertermos aquela pirâmide, deixamos o operacional aqui embaixo, o tático no meio e o tático, na pontinha, vamos tentar inverter a pirâmide e deixar a base mais alargada na parte de cima. O que é que irá acontecer? Essa base estará disfuncional. É a mesma coisa que o indivíduo. O indivíduo, se não conhecer-se, a sua base, o seu ser, não tiver muito bem identificado e enraizado, e ele for um indivíduo muito focado no seu fazer, esta base estará desproporcional. E assim as organizações. As organizações têm que se conhecer. E estes meus artigos falam exatamente neste alinhamento. Valores, missão, e alinhar esses valores dos nossos colaboradores logo à entrada para aquilo que é o valor principal da organização. Se nós não tivermos esses valores alinhados, o que acontece é que as instituições tornam-se disfuncionais. Como eu disse, eu vou partilhar esses artigos e depois o Edio, se tiver aqui mais algum tema para falar comigo, vamos debater, terei todo o gosto em fazê-lo. Obrigada mais uma vez. Obrigado nós, doutora Paula, muito obrigado. Nesse mês de março nós vamos ter a honra de ter, vamos tentar ter todos os sábados, a preleção será dominada por mulheres. Vamos dar a honra, não quer dizer que não fizemos antes, nós fizemos sempre um mix, mas em março estão cortados todos os preletores homens, ou pelo menos vamos tentar cortar todos. Doutor Patrício, antes de passar a palavra para si, gostava simplesmente de referir, mais uma vez, encorajo vivamente a nos seguir nas redes sociais, bem como no WhatsApp. Nosso WhatsApp, nós partilhamos muito conhecimento, muitos livros também. Nós temos aí os livros em PDF são partilhados, muita boa gente a fazer essa partilha, e é um grupo ativo. A nossa terceira parte de hoje vai ter 30 minutos, que é networking. Microfone aberto, agradecimentos, convites, alguma demonstração de outros serviços ou também sugestões, nós estamos abertos. Esta terceira parte vai ser liderada pelo Ngana Soba. Dr. Patrício, o microfone é seu. A plateia tem o Dr. Patrício agora como líder, em meu nome pessoal, mas em particular e especial em nome da Bala de Saber,
Doutora Paula, foi um prazer ter-te aqui e tenho certeza que vai voltar. Doutor, ainda não tem a palavra para agradecer. O doutor Patrício vai fazer isso. Eu simplesmente estou a terminar o meu serviço e dar a palavra ao doutor Patrício. Obrigado a todos. Tivemos um recorde de 30 pessoas. Muito obrigado, doutora Paula. Doutor Patrício, a palavra é sua. Obrigado, Garrido, obrigado. Obrigado. Doutora Paula, esteja calma que já lhe vamos dar a palavra para fechar por enquanto. Vamos entrar para o nosso terceiro ato. Isso é como uma peça de teatro, né? Tem o primeiro ato, tem o desenvolvimento e depois tem o epílogo. Então, estão todas as coisas acalculadas assim que vai chegar o seu tempo. Mas desde já também eu mostrar um agradecimento antecipado, né? De qualquer das maneiras, farei no fim, mas agradecer já o seu empenho. E também aqui quero ressaltar, e sobretudo a contribuição dos nossos membros que estiveram aqui na plateia, que souberam, querem enaltecer a sua figura como tal e quer dar alguns contributos valiosos para o próprio Umbala do Saber, né? Fico muito contente com a contribuição que deram acerca de sugestões sobre temas que temos que vir a falar. Nós, de facto, temos que falar isso porque é importante. Já ressaltamos, às vezes, nós falamos sobre comunicação não violenta e a comunicação não violenta tem 3 meios concretos de fazê-lo, né? Fazemos no meio, a nós pessoalmente, ou fazemos para o contexto das pessoas, ou então para o nível social. E o corporativo é um nível social que é extremamente violento e que necessita de nós começarmos a trazer aqui o conceito da comunicação não violenta. Agora, com esta contribuição que a doutora deixou de fazermos a trilogia com a liderança, com o desenvolvimento organizacional e com a comunicação na corporação, vamos trazer, sim, senhora, alguém que vai falar sobre isso, porque mais do que nunca se impõe, e a sociedade está a crescer, está a abrir, e essa abertura é necessária que tenha também alguma incursão já por esses temas, porque são extremamente valiosos. Eu lembro-me, aqui não fiz menção a isso, quando estamos a falar de comunicação interna nas organizações, hoje utiliza-se o termo endomarketing, né? Portanto, é uma terminologia que não vincou, os brasileiros trouxeram, mas a ciência não aceitou, continua a valer ainda a comunicação interna, mas não é maneira senão a motivação dos colaboradores focar o foco só nas organizações para os colaboradores. O endomarketing é uma coisa extremamente